Olá, meus alunos, bom dia. Hoje nós iremos estar abordando sobre os gêneros textuais que vocês irão responder aí na apostila, tá? A apostila da Prova Brasil. Vamos começar com o primeiro capítulo, tá? Abram aí, por favor, no primeiro capítulo, onde fala sobre o alto. Antes da gente começar a analisar a atividade, vamos primeiro falar um pouquinho sobre o gênero alto. O que é o alto? Ele é um gênero textual, ou seja, ele é um tipo de texto literário e ele é escrito para ser representado por atores. Então, por exemplo, esse primeiro texto que vocês vão ler aí é o Alto da Compadecida, que você já até conhece essa história porque ela já foi transformada em filme, né? O Alto da Compadecida, muito famoso. Então, o alto ele é um gênero que ele é escrito para ser representado por autores. Qual é a principal característica dele? É o diálogo entre personagens. Observa aqui, olha, que o texto todo ele é feito através de diálogo. Ó, tem esse trecho aqui é o diálogo entre Chico e João Grilo, né? Que são os personagens principais dessa história. Logo observa aí que ele é todo, olha, no alto, como ele é um estilo de uma peça teatral, observa que ele coloca o nome do autor, o nome do personagem, desculpa. Ó, João Grilo, João Grilo. Quando vocês fazem uma narrativa qualquer, vocês vão colocando os travessões e nós já vamos saber que aquilo ali é mudança de personagem. Mas aqui no alto você escreve o nome mesmo do personagem, tá? É até mais fácil para eles decorarem, né? Para dramatizar. Tá? Então, olha, esse texto aí, ele vai ter 1, 2, 3, 4 páginas. Vocês vão ler o texto todo para começar a responder. A primeira questão aí, ó, no texto lido aparece 3 personagens, João Grilo, Chicó e Padre João. Quais aparecem ser o personagem principal da história, né? Como você já conhece essa história, mas quem não conhece pode até assistir o filme também, né? Já que vocês estão em casa mesmo, é o Alto da Compadecida, tá? Aí depois vocês vão responder a segunda, né? Os elementos da estrutura, os fragmentos lidos, se constitui o conflito da narrativa. O que é o conflito? É aquele momento mais tenso da história. Então, vocês vão descobrir lá daquele trecho que vocês leram, porque ali é só o trecho, não é a história toda. Qual é o conflito de lá? Que estratégia foi utilizada por João Grilo para convencer o padre a benzer o cachorro? Então, vocês vão ler para vocês verem qual foi a estratégia que ele utilizar. Aqui nós temos uma questão objetiva, tá? Que vocês vão ver aí, ler e a partir daqui tirar, né, qual a resposta certa a partir desse trecho. Esse quadro aqui, eu acho que não tem na apostila de vocês, mas são as habilidades, os descritores que são trabalhados, tá? Isso aqui interessa mais para o professor. Aí nós temos o número 5, onde vocês vão observar esse mapa aqui, né? Uma interpretação de mapa. Aqui por que foi utilizada as aspas? Porque as aspas, ela tem vários casos de uso de aspas. Então, nesse caso aqui, por que foi utilizado? Tá? Outra questão de marcar. Aí nós vamos para a questão 8, também outra questão de marcar, só que baseado nesse trecho aqui. A 9 também de marcar. E esse quadro aqui, como eu falei, são os descritores que a gente trabalha. No segundo capítulo, nós temos o cordel. O que é o cordel, gente? Cordel também é um gênero literário, assim como o que nós acabamos de ver, que foi o alto, né? Ele constitui de poemas com narrativas simples e palavras e expressões regionais, principalmente da região nordeste do Brasil. Tá? Então, no Brasil, a origem do cordel foi no Nordeste, mas o cordel ele não é originário do Brasil, mas no Brasil começou lá, tá ok? E por que esse nome cordel? Porque lá no Nordeste eles expõem esses textos em cordas, tá? Por isso colocou-se esse nome. Aí vocês vão ler o texto, né? A peleja do cérebro com o coração. Ó. Terminou de ler o texto, vem para a atividade baseada no texto. Né, ó, o verbete quer dizer a palavra, né, de um texto narrativo, definição do gênero predomina a descrição, ó, isso aqui é de marcar a primeira, né, a número 2, qual é o assunto do texto, qual o sentido da palavra, essas de sentido, é bom vocês pegarem um dicionário ou usar o Google mesmo de vocês, tá bom?
Aí nós temos a página, a questão até a número 9, certo? Aí vem para a próxima unidade, que é sobre apólogo. Dando continuidade aí, nós temos a lição 3, que vai falar sobre apólogo. O que é o apólogo? É um gênero também literário, e ele é uma narrativa, né? Então é você contar uma história cujo objetivo é o quê? Contar uma história com personagens inanimados. O que quer dizer personagens inanimados? São seres que não têm vida, mas que aqui ele passa a ter. Por exemplo, uma linha, uma cola, um animal, tá? Então é um apólogo. E essas pessoas, ela têm características humanas, né? Por isso que eu digo seres inanimados, né? São características humanas. E ela ilustra lições moralizantes ou reflexões éticas por meio do enredo. Então, quando você lê a história aí, você vai ver que nesse contexto do texto aí, há uma moral, há uma reflexão, há um ensinamento, tá? E geralmente as histórias são baseadas em coisas que acontecem no dia a dia, na vida real. Só que no apólogo, essa história é contada com seres inanimados, seres que nós sabemos que não têm vida, não têm características humanas, mas nesse gênero aí ele passa a ter, faz parte de uma característica do gênero. A estrutura dele, toda vez que eu falar em estrutura, eu estou falando de como que ele é organizado. Ele é organizado como um conto, né? Uma narrativa em parágrafos. Ele tem narrador, ele tem personagem, ele é escrito e tem um conflito, né? Que atinge o seu clímax. O que é o conflito? É aquele momento mais tenso, e o clímax é justamente isso. É aquele momento onde parece que vai explodir. As novelas, como eu já falei para vocês, geralmente elas acabam no clímax, para que a pessoa fique com vontade de ver qual é o próximo passo. E assim eles asseguram a audiência, né? A linguagem varia, né, de acordo com o personagem, de acordo com a época, de acordo com o objetivo do autor, tá? E esses textos, eles são publicados principalmente onde? Em livros, jornais, revistas, até mesmo na internet. Nesse caso aqui, vocês vão ler Um Apólogo, de Machado de Assis, né, que foi um renomado escritor, que até hoje é estudado muito. E aí, depois que vocês lerem esse apólogo, vocês vão explicar qual é a temática do texto que vocês vão buscar, onde se passa a história narrada, né? Tudo lendo vocês vão encontrar. Reler esse trecho no apólogo, aí tem o trecho que você reler e marcar a opção correta. E aí nós temos até a questão 8, certo? Terminou a questão 8, aí vocês irão passar para o próximo capítulo, que é o prólogo. Dando continuidade aí no 4º capítulo, nós temos o prólogo. O que é o prólogo? Ele também, nós conhecemos mais ele como prefácio, né? E qual é o objetivo dele? É introduzir um trabalho, uma obra escrita. Geralmente os livros, quando eles vão começar, eles trazem um prefácio ou um prólogo, que é onde ele faz um pequeno resumo ali, né? Ou traz alguma curiosidade relacionada ao livro na totalidade. O prólogo, ele apresenta comentários, depoimentos que o autor considera importante para o leitor entender a obra. Então, ou às vezes ele até dedica o livro a alguém, geralmente eles colocam ali no prólogo. Por isso, o prólogo geralmente antecede romances ou coletâneas de poemas ou contos. Então, quando vocês se depararem com um livro, por exemplo, vocês dão uma olhadinha que geralmente no início eles colocam ou com o nome de prólogo ou prefácio. É a mesma coisa, os dois. O que vocês vão fazer? Aí vocês vão ler esse prólogo aqui, ó, O Menino e o Homem, de Fernando Sabino. E aí terminou a leitura desse texto, vocês vão para a atividade, tá? Baseada lá no texto. Se tiver alguma pergunta específica que você não entendeu, pode vir no meu PV, né? Que eu já passei o número para vocês. Aí no roteiro tem um número e me perguntar, tá? Fiquem à vontade para isso. Então, a atividade, ela vai até a questão... Vamos ver, até a questão 13, tá certo?
Tudo baseado naquele texto lá. Gente, mas o que vocês não podem deixar de fazer é ler o texto. Às vezes tem texto que a gente tem que ler mais de uma vez para você conseguir entender. Lê uma vez, que é uma leitura total, né, do texto. Na segunda vez já é uma leitura mais direcionada. Aí sim, né, aí que você vai responder. Quando você vai ler pela terceira vez, que você vai responder as perguntas, tá certo? Aí nós vamos para o nosso quinto e última lição desse roteiro, que é o romance. Então, nós temos aí a quinta lição, que é o romance. O romance, gente, ele é um gênero também literário, né? E qual é a característica principal dele? É trazer complexidade ao enredo. O enredo é a mesma coisa que história, tá? Geralmente no romance nós tem vários personagens, né? Algumas protagonistas, outras secundárias, né? E apesar de muitas vezes as personagens serem fictícias, inventadas pelo autor, existe romances onde eles se baseiam em histórias reais e personagens reais, tá? Porque o romancista, que é quem escreve o texto, ele tem total liberdade, né, para escolher qual é o estilo mais adequado para aquela obra, para aquela história dele, tá certo? Esse texto geralmente ele aparece em livros, né? Em livros, em meios digitais agora, né? Através da tecnologia, a gente pode ler livros, né? Online. Inclusive eu vou estar postando um livro para vocês futuramente, não agora, vamos, né? Já que nós estamos aproveitando para estudar sobre estudar online, então a gente também pode testar isso aí. Aqueles que não tem problema. É só um teste para aqueles que têm, né, o celular ou o computador e assim vai. Terminou, né? Aí você vai começar a ler o texto aí, Noite dos Capitães de Areia, de Jorge Amado. E aí é um romance, tá? Como eu falei, lê mais de uma vez, porque esses romances, principalmente, né, desses autores que são mais antigos, a linguagem é um pouco complexa, né? Porque eles viviam em outro século. Jorge Amado não é tão antigo, né? Mas mesmo assim, né? Ele não foi, você não escreveu no mesmo século, né, que você nasceu. Então, provavelmente você vai encontrar palavras aí que você não sabe o que é. Então, é sempre bom ter um dicionário do lado, correto? Aí vocês vão responder a atividade baseada, a mesma coisa. Teve dúvida, vai lá no meu PV que a gente tira. Se eu não atender na hora, mas com certeza quando eu visualizar eu vou responder, tá bom? Finalizou as 5 lições. O que você vai fazer agora? Aí você vai ou tirar foto, tá? Ou tirar foto das atividades e mandar no meu WhatsApp que eu coloquei no roteiro de estudo. Ou você vai mandar as folhas que você respondeu, ou passar as respostas para uma folha com cabeçalho, com o nome direitinho, e mandar para mim no dia marcado aí, tá bom? De entrega. Aí vocês vão para o simulado, tá? O simulado vai ser feito online, já até aí no roteiro tem um endereço, tá? Depois eu vou estar trabalhando só o simulado com vocês. Um abraço e até a próxima. Bom trabalho, façam com responsabilidade. Lembre que a sua nota vai ser baseada nessas atividades. Um cheiro para todos.